Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa. Hoje vamos trabalhar com a aula de número 61. Vamos trabalhar reportagem, ok? Lembrando vocês de acessarem o Classroom. Não esqueçam ali da chamadinha, gente. A presença é essencial para o término desse ano aqui. E não esqueçam de enviar as atividades àqueles que precisam mandá-las para o colégio, ok? E façam lá as atividades, exercitem. Qualquer dúvida, perguntem para o seu professor. Fiquem sempre atentos às aulas. E o bom é o quê? Que vocês podem ver as aulas quantas vezes vocês quiserem. Tirar as dúvidas. Não entendeu a primeira, ver a segunda, ver a terceira. E é assim que nós aprendemos. Perfeito? Bom, quais são os nossos objetivos hoje com a aula de reportagem? Vamos verificar lá? Analisar e identificar a reportagem, seus aspectos e características, desenvolver técnicas de narração, conhecer e exercitar a capacidade de sintetizar os fatos e de utilizar o tempo verbal adequado, né? Então, o que é uma reportagem? É aquilo que a TV, o rádio, está o tempo todo colocando notícias, várias coisas que acontecem aí fora, está presente no nosso dia a dia, né? Então, vamos saber um pouquinho mais sobre esse gênero aí, ok? Muito bem. A reportagem é um conteúdo jornalístico, escrito ou falado, baseado no testemunho direto dos fatos e situações explicadas em palavras e numa perspectiva atual, em histórias vividas por pessoas relacionadas ao seu contexto. Então, é muito importante termos o hábito de ouvir sim, de assistir jornais, né? Para que a gente fique sabendo o que está acontecendo no mundo aí fora, né? E as reportagens, elas trazem isso para a gente, as novidades, o dia a dia, o que está acontecendo lá fora. Atividade 1, vamos pensar um pouquinho? Em quais suportes a reportagem aparece geralmente? Pensem lá.
Tranquilinhos lá? Claro que sim, nós temos vários, né? Então, nós temos ali resposta pessoal, né? Veja se a de vocês ali está dentro do que está sendo falado aqui. Os principais suportes onde se observa a maior ocorrência de reportagens são os meios de comunicação, a televisão, jornais, revistas, rádio, internet e etc, né? Então, tudo que nós precisamos, nós vamos lá, buscamos, né? E automaticamente a internet dá esse meio para a gente, né? E a gente consegue, então, saber de tudo que nós quisermos. Pensando mais um pouquinho ali, o quiz. Uma reportagem tem o intuito de, será que é entreter, informar ou instruir? Pensem lá. Claro, pessoal, pense bem.
Se a reportagem está passando uma informação para a gente, então é claro que é informar sobre algo, um acontecimento, algo que está aí afora acontecendo, né? Ou social, político e outras coisas mais. Classificação da reportagem. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. A reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. Bom, eu sei que tem uma estrutura ali dentro, né? Tudo que é falado, que é um tipo textual, tem uma estrutura, perfeito? Qual a estrutura básica que nós encontramos numa reportagem? Primeiro, título principal e secundário. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar dois títulos, um principal e mais abrangente, chamado de manchete, e outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico, né? Dentro daquilo que é falado. Nós temos também algo muito importante na reportagem, que é a lead, né? O que é isso? Na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos do texto jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. Bom, só falando um pouquinho aqui da lead, está dizendo ali que é uma espécie de resumo. Mas, na verdade, né, só para curiosidade de vocês, nós temos, assim, mais ou menos 32 espécies de lead. Veja, são várias, né? Claro que nós não utilizamos todas elas, as mais conhecidas são 4, né? Que uma é o resumo, né? O clássico também, o flash e a narrativa, que são os mais utilizados. Mas veja, 32, né, modos diferentes de colocar ali uma informação no início do meu texto. Bom, qual o principal papel ali do lead, principalmente o clássico, que é o mais utilizado nas reportagens? É aquilo que tem a pergunta onde, como e quando, com quem e o quê, e automaticamente ali a gente consegue as respostas. Claro que não todas, porque, né, mais uma resposta ou outra está presente nesse início do meu texto ali. Então fica bem fácil o reconhecimento ali. Corpo do texto, desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e apresenta num texto coeso e coerente. Então veja, gente, o corpo do texto é aquilo que iniciou, que a lead colocou para a gente, e depois ele desenvolve, né? Ele coloca dados mostrando para a gente ali aquilo que é falado no início. Perfeito? Diz que a reportagem, ela traz algo para a gente interessante, que é a opinião. Muito importante, gente. Nós temos que ler uma reportagem, pensar, refletir, buscar dados para verificar ali o certo e o errado, a minha posição com referencial ao assunto. Perfeito? Atividade 2. Vamos pensar um pouquinho? Então lá, são características do gênero reportagem. Comunicação utilizada entre pessoas que mantêm algum tipo de relação íntima, cuja linguagem é predominantemente coloquial e informal, tá? B. Seu principal objetivo é entreter as pessoas. C. Texto jornalístico divulgado nos meios de comunicação de massa informa fatos de interesse público, cuja linguagem deve ser objetiva e clara. D. A linguagem é sua principal característica, pois há uma preocupação somente com as palavras. Sua linguagem é predominantemente subjetiva. Pense um pouquinho, gente.
Conseguiram lá? Já vou dar uma dicasinha para vocês, né? Agora, claro que a reportagem, ela tem que ser objetiva, né? Ela tem que passar, o leitor tem que ler e entender logo a mensagem, né? Então, é claro, com referencial a isso, eu só poderia anotar A, C, texto jornalístico, divulgado nos meios de comunicação de massa, informa fatos de interesse público, de todo mundo, né? Cuja linguagem deve ser objetiva e clara. Tem que haver o entendimento, ok? Pode estar em vários veículos ali, né? Então, tem que logo percebermos sobre o que está falando. Com muitas áreas navegáveis, Brasil é ideal para passeios de barco. O país tem 8.000 quilômetros de costa e possui o maior número de rios do mundo, 16 de 1 de 2018, né? Então vamos lá ler um pouquinho, né, sobre esse paraíso que é o Brasil. Realizar um passeio de barco pode ser um jeito diferente de conhecer boa parte do nosso país. No Brasil, são rios e mares a serem navegados. São 8.000 quilômetros de costa. É também o país que mais tem rios no mundo. Um cenário perfeito para navegar de barco, chalana, lancha, jangada, veleiro, canoa e caiaque. Que delícia, né? Esse país é maravilhoso. Nosso litoral tem praias paradisíacas, ilhas e um clima especialmente favorável. Na costa litorânea do Brasil, não faltam opções para navegar. Boa parte deles estão localizados principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste. Separamos 10 passeios de barco pelo Brasil com roteiros onde se pode percorrer navegando ou simplesmente os tradicionais passeios rápidos. Então vamos lá, pensar, né, em todos eles, verificar um pouquinho, ver aqueles que vocês, né, falar, né, amanhã, quem sabe, eu quero ver esse lugar. Então vamos lá ler juntos. 1. Arraial do Cabo, que é em Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, há muitas opções de trajetos. Pode-se subir até Arraial do Cabo, onde o mar calmo do local possibilita a prática de pesca e os famosos mergulhos da região. 2. Angra dos Reis, também em Rio de Janeiro, em Ilha Grande, arquipélago de Angra dos Reis. Oferece paisagens lindas, com opção de tour de um dia, com paradas para mergulho em meio aos peixes coloridos, que tomam conta das águas verdes e cristalinas. Pensem, gente, que coisa maravilhosa, né? Tá ali junto, né, com os peixes coloridos, visualizando. Muito bom isso. 3. Rio de Janeiro. Já no Rio de Janeiro, capital, há o passeio pela belíssima Baía de Guanabara. Nele, irá contemplar a melhor vista da cidade maravilhosa. Legal, né? Então, olha quanta coisa, quanta beleza que nós temos nesse país, né? Por isso que nós precisamos cuidar muito dele, né? Muito dele mesmo. Atividade 3. De que maneira o texto jornalístico lido conversa com os textos da obra As Aventuras de Robinson Crusoe, visto em nossas aulas anteriores? Agora vocês têm que buscar um pouquinho sobre o que foi falado, qual era o contexto, para verificar o que tem ali batendo com o que nós lemos aqui. Perfeito? Com vocês agora.
Daí lá, conseguiram? Pensaram? Lembraram? Gente, facinho, né? Ó, ambos fazem referência às viagens marítimas. Lembram lá do Robinson Crusoe? Lembram lá do naufrágio, né? Então, bem facinho lá de lembrar. Continuando lá, as nossas belezas do Brasil. Salvador, Bahia. A costa baiana é uma das mais exuberantes da costa brasileira. Um dos passeios mais procurados pelos que vão a Salvador é o passeio de escuna, que vai até Itapirica, um pequeno vilarejo no qual moram pouco mais de 40 pessoas, com ruínas da igreja Nossa Senhora de Guadalupe, construída no século XVII, local de onde se tem uma linda vista da praia. As águas de Itapirica são calmas e cristalinas, além de serem ótimas para o mergulho. 5. Morro de São Paulo, também na Bahia. Morro de São Paulo é um dos locais que não pode ficar de fora da rota. O vilarejo fica em uma ilha paradisíaca, onde é proibido a circulação de automóveis. Uma boa opção é a do Encantado, com 2 quilômetros de extensão e suas belas piscinas naturais. Então, tá vendo por que não pode ali carros, né? Para que não tenha fumaça, né? Para que não polua, né? O ar. Ali é tudo belo, tudo, né? A água, ela é tão clarinha que você consegue verificar os peixes nadando. É muito lindo, tudo muito colorido, ok? 6. Camamu, também Bahia. A Ilha da Pedra Furada, na cidade de Camamu, também na Bahia, possui este nome devido a uma pedra furada por uma erosão. Para ter acesso a ela, é necessário ir de barco ou lancha, de Camamu ou de Barra Grande, independente da escolha no trajeto. Passa-se por praias lindas, né? Então é belíssimo tudo que você visualiza. Dá vontade de sair daqui, né, e viajar. Não pode agora, né? 7. Olinda, Pernambuco. Em Olinda, Pernambuco, vai ter a oportunidade de conhecer suas construções históricas e a rica cultura pernambucana, como o frevo e o tradicional Carnaval de Olinda, que tem início no mês de janeiro. Nossa, é muita festa, né? O ano que vem, se Deus quiser, né, vai passar toda essa pandemia e a festa continua. Maceió, né? Ao sul de Pernambuco está o estado de Alagoas. Em sua capital, Maceió, pode-se desfrutar das praias da cidade ou conhecer as praias do Gunga e do Francês, que ficam próximas dali. É muita beleza para um país só, né? Muita beleza. Então vamos lá, atividade 4. Observe a linha fina do texto. O país tem 8.000 quilômetros de costa e possui o maior número de rios do mundo. A. O período que constitui a linha fina acima é formado por quantas orações? Separe as orações desses períodos e classifique o sujeito de cada uma delas. Lembram lá das orações, gente? Período simples, período composto, aquela que tem constituído de apenas um verbo, aquele que tem 2 verbos ou mais, né? Lembrando, quantos forem o número de verbos, serão os números de orações, exceto ali as locuções verbais, né? Que faz o papel de uma só, que um auxilia e o outro é o verbo principal. Com vocês ali, então.
Vamos lá? Então, ali. Observe a linha fina, né? E está perguntando, o período que constitui a linha fina acima é formado por quantas orações? Separa as orações desse período e classifica o sujeito de cada uma delas. Bom, então lá, 2 orações. Por que 2 orações? Porque eu tenho ali 2 verbos, né? Então, se eu verificar, eu tenho o verbo ter e o verbo possuir. Então, não dá para errar. Separe as orações desses períodos e classifique o sujeito de cada uma delas. Então, a primeira oração, pois tem 8.000 quilômetros de costa, né? Então, sujeito simples, apenas um núcleo. Segunda oração, possui o maior, né? Sujeito desinencial, ou seja, é aquele que está oculto, que no caso ali eu poderia colocar o ele ali. Então, o país tem 8.000 quilômetros de costa e possui. Quem possui? Ele, né? País, certo? O maior número de rios do mundo. 9. João Pessoa, continuando lá com os nossos lugares ali. Lá no Paraíba, João Pessoa, na Paraíba, tem uma boa infraestrutura e praias urbanas. Não deixe de ver o pôr do sol na Praia do Jacaré, é imperdível. E, é claro, um lugar tão falado, tão comentado, né, que é o Natal, né? Natal, o Rio Grande do Norte. É a última dica, é Natal. Capital do Rio Grande do Norte, não deixe de conhecer Genipabu, onde as atrações são os passeios de buggy nas dunas. Também não deixe de realizar o tradicional mergulho em Maracajá, localizada no município de Maxaranguape, a 55 quilômetros de Natal, né? Que nomezinhos legais. Muito bom, né, gente? Eu espero que tenha atiçado em vocês o desejo de viajar, né? Amanhã, depois da pandemia, é claro. Claro, para fazer essas viagens nós temos que, né, trabalhar bastante e para isso estudar muito, né, para que possamos ter um futuro assim bem promissor e dar conta aí do que nós temos que pagar das viagens, né? Mas a gente consegue, estamos aí para isso, não é verdade? Muito bem. Atividade 5. De que modo a concordância verbal se realiza nas orações dessa linha fina da matéria jornalística? País tem 8.000 quilômetros de costa e possui o maior número de rios do mundo. Com vocês.
Tranquilinho lá, pessoal? Vamos verificar lá? Então lá. De que modo a concordância verbal se realiza nas orações dessa linha fina da matéria jornalística? Lá, os verbos que compõem as orações concordam com os sujeitos em número e pessoa. Então veja ali, está no singular, mantém-se no singular. Está no plural, vai para o plural. É só verificar ali o núcleo e dar conta então do nosso verbo, né? Muito bem. Vamos lá para um quiz? Última dica é Natal, capital do Rio Grande do Norte. Não deixe de conhecer Genipabu, onde as atrações são os passeios de buggy nas dunas. As palavras em destaque são aposto ou vocativo. Olha lá, voltando às nossa aulinha lá, com vocês. Daí, pessoal, lembraram lá das nossas aulinhas de aposto e vocativo? Lembram da vírgulazinha? Lembram do explicar e do invocar? Qual é o papel aqui do capital do Rio Grande do Norte? Sem dúvida nenhuma, um aposto. Explicação. O que estudamos hoje? Aspectos e características da reportagem, revisão de oração, período aposto e vocativo, né? Então, verificamos ali as belezas do Brasil. Foi uma reportagem, né? É através dela que nós conhecemos alguns lugares, verificamos ali a beleza, né, contida nas palavras ali da reportagem e que deu aquela vontade enorme de sair pelo mundo viajando, não é verdade? Até mais, pessoal!